Olá pessoal, meu nome é Lucas, vou acompanhá-los nessa trilha para tratar dos aspectos materiais da lei de superendividamento. A gente vai trabalhar o problema da inadimplência do consumidor e suas repercussões práticas e teóricas no tratamento desse direito subjetivo a se livrar das amarras, das dívidas que se perpetuam e vamos tratar dessas repercussões no direito constitucional, no direito regulado pela lei ordinária e também pelos decretos que regulam o mínimo existencial, o objetivo principal da lei de superendividamento. Vamos lá? Vamos começar tratando do que seria um problema estrutural. A inadimplência do consumidor é um problema estrutural? O problema estrutural, pessoal, é a configuração de um estado de desconformidade estruturado. O que isso quer dizer? É um problema que ele é gerado a partir das próprias estruturas da sociedade, né? A forma como a sociedade funciona no que chamamos de normalidade gera esse problema. Tá? Então, aqui a gente tem a atuação do Estado, a gente tem a atuação dos agentes privados, a gente tem a atuação das pessoas. Tudo isso amarrado gera o problema que é chamado de problema estrutural e a gente precisa fazer alguma coisa para superar esse problema, que não é nada simples, ao contrário, é muito complexo, né? Por isso, esse problema estrutural, ele exige a criação e a implementação de políticas públicas, né? Políticas públicas que são aí criadas e aplicadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, né? Também a gente precisa de uma atuação de agentes privados característica nesses casos, muitas vezes, para lidar com esse tipo de problema, mas também existe plenamente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, que aqui é o ponto mais sensível nessa discussão, principalmente pensando aí na separação dos poderes, né? Como que o Poder Judiciário vai contribuir para a elaboração e criação de políticas públicas? O STF enfrentou o tema, muito sensível, apesar de ter enfrentado num dos problemas estruturais da sociedade, que é a saúde pública, né? No tema 698, ele assentou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática de atos administrativos. Também assentou a possibilidade de indicar as receitas, fazer isso sem indicar as receitas orçamentárias necessárias para o cumprimento dessa obrigação. Então, numa situação em que há um estado inconstitucional de coisas, uma violação sistemática de direitos, em que existe inércia do Poder Executivo, existe inércia do Poder Legislativo, ninguém está fazendo nada, se houver uma demanda nesse sentido, o Poder Judiciário pode sim atuar para resolver essa situação. Essa lógica de possibilidades ampliadas do Poder Judiciário dá ensejo também à resolução do problema da inadimplência, né, se a gente for pensar. Mas, antes disso, preciso questionar, a inadimplência do consumidor é um problema estrutural? Bom, vamos ver, a gente precisa analisar os dados, né? Trouxe aqui o mapa da inadimplência de julho de 2023, mas existem outros agregadores de dados, pesquisas quantitativas e qualitativas que atestam para o mesmo cenário. Qual seria esse cenário? O mapa da inadimplência aponta que existem 71,4 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, tá?
o que corresponde a 43,72% da população total. Então, a gente tem, sim, uma população endividada, e essa população é submetida à oferta de crédito, tá? E esses créditos, né, representam 29,54% do segmento de dívida, né? É o segmento com maior incidência. Então, diante desse cenário, a gente precisa se perguntar, o oferecimento de crédito ao consumidor é o grande vilão desse problema da inadimplência? Bom, a gente precisa retroagir um pouco, né? É evidente que o contexto da pandemia da Covid-19 suscitou a necessidade de debate, de tratamento do endividamento, né, por uma lei específica. Essa discussão é de décadas no Brasil. Mas a pandemia de Covid-19 trouxe essa situação justamente porque agravou, além da situação sanitária que era crítica, também agravou a crise econômica e o aumento da taxa de desemprego, evidentemente. Então, diante desse cenário de crise, a aparente solução naquele momento foi o oferecimento de mais crédito àquele que já estava endividado e que estava se endividando, né? Então, a gente tem aí, nesse contexto de 2020, 2021, uma transição muito clara da situação de endividamento para uma situação de superendividamento muito mais gravosa, né? E é nesse contexto, lá em 2021, que surge, então, a Lei número 14.181 de 2021, que é a Lei de Superendividamento, que traz algumas inclusões muito importantes para a resolução desse problema no Código de Defesa do Consumidor. Tá? A gente vai tratar desses problemas, dos pormenores, dos aspectos materiais dessa lei nas próximas aulas. Te aguardo. Obrigado.